Não sei se já aconteceu com você, de você se sentir triste, porque você, no seu passado, aconteceu coisas que você não gostou, que você tomou decisões erradas, que você cometeu pecados, que talvez você fala até assim, eu me envergonho de ter cometido isso aqui, eu não quero que ninguém saiba que aconteceu isso comigo. E às vezes você trava na sua vida, porque você fica olhando para a vida das outras pessoas e pensa, a vida dela, a vida dele é tão perfeita, ele parece ser tão perfeito. E aí você fica achando o quê? Poxa, Deus não é comigo, porque o meu passado não foi tão bonito. Deus não está comigo porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E é por isso que hoje eu quero começar com essa palavra, para que a gente venha perder e para que a gente venha abrir nossa visão, para que a gente venha entender quando é que Deus está ou não está conosco. Então, vamos abrir em Provérbios 3, começando do capítulo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escreves no teu próprio entendimento, ou seja, não se baseie, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, ou seja, ele endireitará o teu caminho, a tua direção. Não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Gente, olha só que palavra forte. Quando a gente olha e a gente medita nessa palavra, a gente pode entender que não importa o que a gente fez no passado, não importa o quanto a gente pecou, o quanto a gente fez de errado. Para Deus o que importa é o agora. Se eu agora decido no meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, confiar no Senhor de todo o meu coração, tomar todas as decisões da minha vida baseado na palavra, através do Espírito Santo me orientando, e não tomar decisões através do meu entendimento, como aqui está falando, porque todas as vezes que eu tomei uma decisão, todas as vezes que eu segui um caminho guiada pelo meu entendimento, eu tomei decisão errada, eu fiz o que não devia, eu pequei, eu errei e eu me frustrei no meio do caminho. Mas aqui a palavra ela é muito clara. Quando eu decido confiar de todo o coração, o que significa confiar de todo o coração? É quando acontece algo na nossa vida que é da vontade de Deus, mas aquilo vai contra a nossa vontade, mas mesmo assim eu confio. Poxa, a minha vontade é fazer isso, mas essa não é a vontade de Deus. E a sua carne às vezes fica gritando, mas eu quero fazer isso. Mas a vontade de Deus é outra. Então, eu confiar de todo o meu coração é eu não, mesmo que eu não estou entendendo aquilo que está acontecendo, eu confio. Porque a palavra fala que a vontade de Deus é boa e agradável. Então, a gente realmente tem que estar com a palavra de Deus em nossos pensamentos, no nosso coração, entendendo aquilo que Ele quer falar. E aí lembra que, e aqui fala, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Lembra daquela nossa reunião que fala que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo é bom. E que a palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos e para os nossos pés. Agora, quando eu falo aqui para a gente não ser sábio aos nossos próprios olhos, como é que então eu não vou ser sábio aos meus próprios olhos? Eu tenho que estar fixada na palavra, para que essa palavra seja o caminho, seja a luz para os meus pés, para o meu caminho. E aí, um exemplo muito forte que eu quero usar hoje é sobre o rei Saul. O rei Saul, Deus, olha só, o próprio Deus ungiu o rei Saul com o Espírito Santo. Então ele se tornou o rei de Israel e ele fazia tudo muito bem, ele estava fazendo tudo bem, até que ele, como está escrito aqui, ele se baseou, ele se apoiou em seu próprio entendimento e desagradou a Deus. Porque quando os malequitas, no passado foram contra Israel, o que aconteceu?
Deus falou, deu uma ordem para Saul. Ele falou que ele teria que matar, excluir todos os malequitas, todos os animais, boi, gados, ovelha, tudo. Não poderia sobrar nada. E o que foi que Saul fez? Ele matou todos, e mais ele fez algo que Deus não tinha ordenado. Ele poupou o rei Agag, que se chama, que era o rei dos amalequitas. Ele não destruiu, deixou ele vivo. E ele separou todos os bois e as ovelhas boas. Ou seja, as ovelhas que eram machucadas, que estavam velhas, ele foi e matou, como Deus tinha falado, ordenado. Mas ele não matou o rei dos amalequitas e separou a parte melhor das ovelhas e dos bois. Ou seja, Saul obedeceu a Deus pela metade. Só que o que Deus quer que a gente obedeça totalmente, que a gente obedeça com um coração entregue a Ele. E até Saul, quando Deus falou, olha, você me desobedeceu, porque eu falei que você tinha que matar todos, aniquilar todos, não poderia sobrar nada. E ele se justificou, dando a desculpa que ele queria o quê? Fazer sacrifícios. E aí Deus falou que vale mais obedecer que sacrificar. Então, às vezes, a gente fica preocupada em fazer tantas coisas, em sacrificar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sendo que Deus pede que a gente venha ser obediente nas pequenas coisas, obedecer dentro de casa, obedecer no trabalho, fazer o que é certo. Só que, às vezes, a gente quer impressionar todo mundo, e um dos erros que Saul cometeu é que ele se preocupava muito com as pessoas, ele se preocupava tanto que as pessoas fossem achar ruim que ele matou todo mundo, que ele matou todos os animais. Então ele ficou meio preocupado, então ele desobedeceu a Deus. Então ele se preocupou mais com a opinião das pessoas do que com a opinião de Deus, com obedecer a Deus. E o que foi que aconteceu? Deus retirou dele o Espírito Santo. E todo mundo, eu acho que vocês já sabem o que foi o fim do Saul. Ele morreu e a morte dele foi muito feia. Então, quando a gente desobedece a Deus, né, é como se a gente estivesse apagando o Espírito Santo dentro de nós. E para Deus o que vale é a gente obedecer realmente. Então a gente às vezes, como Saul, quantas vezes a gente se preocupou, se eu fizer isso aqui, as pessoas vão achar o quê? Sendo que o Espírito Santo tá gritando ali dentro de você, faz isso, faz aquilo, mas você tá mais preocupado com o que as pessoas vão falar. Você tá mais preocupado com o que as pessoas vão dizer, nossa, se você fizer isso, isso não é de Deus, isso aqui não é legal. Sendo que é o próprio Deus que falou. Né? As pessoas iam falar, Saul, como é que pode você matar as crianças, você matar as mulheres, você matar todas as famílias, os bois, as ovelhas, tudo saudável. Ele estava se preocupando com o que as pessoas iam pensar. Só que Deus, ele sabe todas as coisas. E se Deus falou que era para fazer, matar todos, era para matar todos. Para que... Sabe aquela história que fala que se tem uma maçã, tem várias maçãs boas, e se tiver uma maçã ali podre, vai contaminar as outras. E eu creio que ali Deus quis mostrar isso, sabe? Se deixasse uma malequita vivo, ou seja, o que for, dali poderia contaminar as outras pessoas. Então, às vezes, Deus quer que a gente seja realmente radical na nossa vida. Então, se você quer realmente seguir Deus e você fica assim se preocupando, né? Como eu falei aqui, que as pessoas às vezes ficam, e eu também já pensei assim, poxa, o meu passado, eu já cometi tantos erros, eu fiz tantas coisas erradas, mas para Deus não importa o passado, para Deus importa o agora. Se você confiar em Deus, como está aqui no provérbio, de todo o seu coração, com toda a sua alma, você não se escribar, ou seja, você não se apoiar, você não se basear no seu próprio entendimento, como Saul fez, porque Saul se baseou no seu próprio entendimento e na sua sabedoria e não quis ouvir o que Deus tinha ordenado para ele. E aí Deus fala aqui
que se você reconhecer Deus em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar o seu caminho, a sua direção. Você não vai andar perdido igual uma barata tonta. Mas Ele fala, não seja sábio aos seus olhos. Por isso que a gente tem que ter cuidado o que a gente vê, o que a gente olha, o que a gente escuta. Porque se eu tiro minha visão da palavra, se eu tiro minha visão do altar que está no céu, meus pensamentos estão no alto, nas coisas de Deus, eu posso ser sábia aos meus próprios olhos, como Saul fez. Saul, um homem muito ungido por Deus, que reinou, mas ao momento que ele quis seguir com seu próprio entendimento, foi retirado dele o Espírito Santo e o fim dele foi horrível. Então, não se preocupe com a vida das pessoas, não olhe para a vida de ninguém. E até muitas pessoas naquela época achava que Saul estava cheio do Espírito Santo, e ele, quando foi retirado o Espírito Santo dele, ele falou pro profeta, ele falou, não deixa que ninguém saiba, porque ele queria que todo mundo olhasse para ele e visse que ele era um homem cheio do Espírito Santo, só que ele não estava mais. E a nossa preocupação não é que as outras pessoas venham achar que a gente é cheia do Espírito Santo ou não. A nossa preocupação é fazer a vontade de Deus. Essa é a verdadeira. A pessoa que teme a Deus, ela vive em obediência, porque melhor é obedecer que sacrificar. Então, às vezes, a gente sacrifica tanto, faz tantas coisas, tá ali sacrificando, eu faço isso, eu faço aquilo, mas aquilo não é nem, Deus nem te chamou para fazer aquilo. Você, às vezes, a pessoa fala, olha, faz isso aqui na igreja, faz isso aqui em casa, faz isso, mas às vezes nem Deus te deu aquela responsabilidade, mas você tá ali sacrificando, meu Deus, você nem tem tempo, você às vezes até se prejudica, até você fica doente de tanta responsabilidade que você tem, você tá ali sacrificando, fazendo tudo. Por quê? Porque você às vezes está preocupado com o que as pessoas vão dizer, porque se você não se der tanto, aí as pessoas vão dizer, você não é de Deus, sendo que Deus quer que você, aquilo que Deus te chama para fazer, não é um peso, não te dá peso, você não se sente pesada, porque se você faz a obra de Deus, e a obra de Deus inclui tudo, gente, não é só na igreja, é dentro de casa, é no seu trabalho, quando você está fazendo realmente a vontade de Deus, a obra de Deus, porque como eu falei, né, tá escrito, a vontade de Deus é boa e agradável. Então, se eu tô fazendo a vontade de Deus, mas aquilo tá, né, você acha que tá fazendo a vontade de Deus, mas você olha e aquilo tá um peso, não, então tem algo errado, porque a vontade de Deus, ela é boa e agradável. Não quer dizer que, eu tô fazendo o certo, e às vezes a gente vai ficar um pouco cansada, porque a gente é humano, a gente é corpo, é carne, então vai ter dias que eu vou estar cansada, vai ter dias que eu posso adoecer, mas eu falo, é quando aquilo que você está fazendo está matando você, porque você não está mais fazendo porque é Deus que te pediu, você está fazendo porque você, como Saul, você está preocupado com o que as pessoas vão achar. Então, não se preocupa, faz realmente aquilo que Deus te chamou para fazer, seja na igreja, seja em casa, mas seja, e aquilo que Deus te chamou para fazer, dê o seu melhor, porque não adianta eu querer abraçar o mundo, fazer tantas coisas e tá cansada e Deus tá olhando lá do alto e falando, meu Deus, ela tá fazendo tanta coisa, mas eu não chamei ela para fazer isso tudo. Então é melhor você fazer algo, né, mas aquilo você fazer com prazer e você saber que tá agradando a Deus. Às vezes eu aprendi, gente, a saber dizer não, porque às vezes as pessoas falam assim, faz isso, aquilo, fica me chamando para várias coisas, mas eu sempre coloco Deus acima de tudo. Senhor, se é o Senhor que está me chamando para fazer isso, o Senhor vai colocar e confirmar isso dentro de mim. E Deus confirma com paz, porque aquilo que a gente faz para Deus traz paz. Se aquilo que eu tô fazendo é para Deus e tá me trazendo tristeza, cansaço, eu tô fazendo arrastada, então eu tenho que analisar, poxa, será que isso aqui é para Deus? Ou será que isso aqui eu tô fazendo pro homem?
Você vê que Jesus, a missão dele era uma única, ele curava, e às vezes as pessoas queriam dar mais coisas para ele, mas ele falava, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Não importa o que vocês queiram que eu faça, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E todas aquelas que têm o Espírito Santo, é cheia da presença dele, também vive assim. Ah, Betinha, por que você não faz isso aqui? Ah, você devia fazer isso aqui. Pai, o Senhor quer que eu faça isso? Ele vai confirmar. Não, olha, não vou poder fazer. Eu tenho família, eu tenho meu esposo, eu tenho minha filha, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não vou poder fazer. Amém. Mas se Deus falar, não faça, então é porque Deus vai me sustentar, vai me dar força. Mas eu jamais, em hipótese alguma, posso fazer algo para agradar alguém. Até mesmo quando Deus fala, faça isso, e você fala, ai meu Deus, mas tá ali aquela pessoa que é tão encrenqueira, eu sei o que é que eu faça, mas se Deus falou para fazer, eu vou fazer. Porque às vezes a gente fala assim, eu não vou participar de um grupinho de oração, eu não vou participar daquele grupo, porque tem aquela pessoa ali que eu não gosto. Mas aí, às vezes, você deixa de participar de um grupo, ou de seja o que for, por causa de uma pessoa. Você despreza 20 pessoas. Lá naquele grupo tem 21 pessoas. E uma pessoa, você não se dá muito com aquela pessoa. Então, você deixa de participar daquele grupo por causa de uma pessoa. E você exclui as outras 20 pessoas. Então, você tem que parar e pensar, poxa, mas talvez Deus quer que você esteja naquele grupo de oração. Talvez Deus quer que você faça aquilo. Mas você não faz por causa das pessoas. Então, às vezes, até ali, se é da vontade de Deus, você vai ter que ir contra o seu eu e contra o seu ego e fazer, eu vou participar desse grupo de oração, eu vou fazer isso aqui que me pediram, porque eu sei que foi Deus que quer me usar naquele lugar. Então, a gente tem que ter essa visão. E voltando da palavra, né, que quando eu comecei, fui falando que muitas pessoas se entristecem por causa que elas acham que porque elas cometeram muitos erros no pecado e elas tomaram decisão errada, acabou para elas. E aí, por isso que eu falei desse versículo. E para completar esse versículo, eu anotei outro versículo aqui que o Espírito Santo me falou, que eu achei muito forte, que complementa um pouco esse versículo, que está em Salmos 84, 10, que fala, pois um dia nos teus átrios, ou seja, um dia na presença de Deus vale mais que 1000 dias. Então, às vezes você fala, ai meu Deus, eu fiz tantas coisas erradas, pra mim, acabou. Não, se você hoje, se eu decido, se nós decidimos, não importa o meu passado, não importa o que eu fiz de errado, se hoje eu decido viver uma vida com Deus, olha, ali vai ser uma maravilha. Porque aqui fala, se um dia na presença de Deus é como se fosse 1000 dias, isso significa que por mais que você passe 1000 anos e você nesses 1000 anos você conquiste carros, casas, você tenha bons relacionamentos, você foi pra boate ou você nem foi pra boate, você fez muitas coisas boas, mas também você comeu o pão que o diabo amassou, não importa. Esses 1000 anos é como nada. Porque Deus, ele não vai olhar para o teu passado. Deus, ele olha para o teu presente. Então, se hoje nós decidimos viver na presença de Deus constantemente, isso mostra que o quê? Que viver na presença... Olha só, um dia vale como se fosse 1000 anos. Então, o nosso passado não importa se hoje você tem 20, se você tem 16, se você tem 40, se você tem 60, se você tem 80, 90 anos. Um dia na presença de Deus vale 1000 dias. É como se fosse 1000 dias. Então, olha só como Deus é maravilhoso, gente, Deus é maravilhoso, porque às vezes eu já pensei assim, eu olhei para a vida de uma pessoa e pensei, poxa, a vida dela é tão direitinha e tal, sabe? Mas quando a gente tá na presença de Deus, o passado já ficou para trás, o que importa é hoje. Saul começou bem e ele tinha tudo para dar certo, mas o fim dele foi horrível. Então, o que importa é como a gente vai terminar a nossa vida. Porque se a gente terminar a nossa vida na presença
de Deus, então a gente terminou a nossa carreira bem. Eu falo aqui na terra, né? Porque a vida, que quem tem a vida com Deus vai ser na eternidade. Mas infelizmente vai ter aquelas que não vai passar a eternidade com Deus. Então eu tô falando de quem começa. Quem começa bem, isso não importa tanto. O importante é como a gente vai terminar. Então, se a gente sabe disso, e se a gente aqui, cada uma de nós, fizemos coisas no passado, coisas erradas, se a gente teve uma vida que não foi lá essas coisas, vamos agora focar no presente, no agora, e fazer realmente a vontade de Deus, porque essa que é boa e agradável, e não nossa vontade. E ter em mente que Deus, Ele quer que a gente obedeça, porque melhor é obedecer que sacrificar. E realmente fazer aquilo que agrada a Ele. Gente, é isso. Então, eu acho que eu falei tudo que eu tenho que falar. Eu faço minhas anotações, porque eu não quero, gente, esquecer nada daquilo que o Espírito Santo tem falado. E todos os dias, sabe, gente, quando eu acordo, eu agradeço o Espírito Santo e agradeço a Deus. E às vezes parece que não tá acontecendo nada. Eu tô fazendo comida, eu tô indo na academia, eu tô aqui em casa com o Matheus, com a Ayane. Parece que não tem nada demais, mas o Espírito Santo me lembra e fala: a sua verdadeira alegria vem de me conhecer. Então, às vezes, a gente acha que para nossa vida ser feliz, a gente precisa conquistar muitas coisas, a gente precisa ter... Claro que é bom conquistar, mas aí eu ali mesmo cozinhando, eu mesmo ali tomando banho, eu mesmo ali indo para academia, eu lembro que a minha alegria vem de conhecer a Deus. A minha alegria vem de ter meu nome escrito no livro da vida. Então vamos parar de olhar para as pessoas na internet e achar que só porque ela conquistou muitas coisas, e a gente tem que ter em mente que aquela pessoa que hoje está muito rica e conquistou muita coisa, muitas vezes nem significa que ela tem Deus, mas porque ela estudou, ela se sacrificou para ter aquilo, e a palavra fala que você planta, você colhe. Então, se a pessoa estuda muito, a pessoa se dedica, ela vai colher os frutos daquilo. Então, seja o que for que eu quero conquistar na minha vida, Deus, Ele vai me capacitar, sim, mas eu tenho que fazer a minha ação. É a mesma coisa, a gente vê, eu falo assim: ai, Senhor, eu quero ser saudável. Mas se eu quero ser saudável, Deus vai colocar um corpo saudável em mim do nada? Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me alimentar bem, fazer exercícios físicos. Então, se às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa, então às vezes ela plantou aquilo. Então, se eu quero ter uma vida financeira boa, então eu vou ter que me esforçar também para isso. Mas sempre colocar Deus acima de tudo. Deus, é a tua vontade que eu abra aquela empresa? É da tua vontade que eu faça aquilo? É da tua... E o Espírito Santo vai nos orientar. Porque não adianta eu tentar querer abrir uma empresa ou fazer isso, aquilo, se aquilo não é a vontade de Deus. Aí eu oro, Deus me mostra. Veio algo no meu coração, eu orei, o Espírito Santo me mostrou. Então faz. Então eu vou ter que o quê? Seja o que for que eu vou colocar, que eu quero que o Espírito Santo, né, que Deus através do Espírito Santo me indicou, eu vou ter que entrar em ação, eu vou ter que planejar para conquistar aquilo. Então, eu quero passar naquela faculdade, então eu vou ter que estudar mais. Eu quero abrir aquela empresa, então eu vou pesquisar como é que eu abro, né? Porque às vezes a gente não pode achar que tudo vai cair do céu, eu tenho que fazer a minha parte. Mas tudo de acordo com a vontade e com os princípios de Deus. E jamais esqueça que a nossa verdadeira alegria é de conhecer o Senhor Jesus e de ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Eu posso acordar todos os dias e um dia eu sempre penso: hoje está mais perto do Senhor Jesus voltar. Entende? De que a gente acordar e falar: ai meu Deus, hoje o dia está frio, ai não sei o quê. Não, está mais perto do Senhor Jesus voltar. E a minha alegria é isso, não importa o que está acontecendo. Essa é a verdadeira alegria, e é isso, você ter a palavra viva dentro de você. E para terminar, que eu ia esquecer. Eu tava falando com minha mãe esses dias e ela falou que da última reunião que a gente teve, eu falei que às vezes a gente tá ali falando com Deus, ou a gente tá fazendo alguma coisa e a gente esquece. E ela falou que tem essa dificuldade, que às vezes ela esquece. Ela pode estar lendo a palavra e às vezes ela esquece. E aí eu vou dar uma dica para o que eu faço. Eu tenho o meu caderninho e eu tenho escrito aqui, eu botei na capa escrito: Deus falou comigo através do Espírito Santo. Porque vai ter coisas que o Espírito Santo vai falar que não está aqui na Bíblia.
É a minha comunhão com Ele. E às vezes até um versículo, o Espírito Santo vai lembrar, você escreve. Por quê? E às vezes você está assistindo uma reunião na igreja, às vezes quando o pastor fala algo que eu falo, uau, isso aqui me dá um clique aqui para aquilo que eu tô querendo, porque Deus, ele fala de várias formas, usando a palavra, usando o Espírito Santo, usando outra pessoa através do Espírito Santo. Ele usou até uma mula, gente, não vai usar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Então escreve, anota, para quando você às vezes revisar. Então às vezes eu pego meu caderninho e reviso, e aquilo vai me ajudando. Aí a Yane tá aqui do meu lado, ela também vai anotando o que eu vou falando, e depois quando termina a reunião eu pergunto, e aí? Aí ela vai me falando, eu acho tão lindinho, e aí ela vai me falando aquilo que chamou mais a atenção dela. Então eu dou essa dica pra vocês, não é só quando eu estiver falando, você estiver na igreja de vocês, você estiver assistindo alguma pregação no YouTube, vocês estiverem indo, eu comprei um caderninho pequeno justamente para eu poder levar na minha bolsa. Às vezes eu tô indo no metrô, gente, e Deus fala algo comigo, eu vou e anoto. Às vezes eu tô lavando louça, já aconteceu de eu lavar louça e veio algo que Deus falou comigo, que eu tava precisando, uma resposta. Eu parei, enxuguei a mão e anotei, porque já aconteceu de Deus falar comigo algo e eu não anotar porque eu tava fazendo alguma coisa e eu esqueci, gente. Então eu não posso fazer isso. Então, um caderninho. Não sei se algum de vocês já fazem isso, mas isso é muito bom para você não ter mais esse problema de esquecer. Principalmente aquilo que você sabe, uau, isso aqui eu preciso colocar em prática. Isso vai te ajudar muito.